Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 9 ao 13. A palavra de Deus para nós, a palavra de Deus para você. Já encontrou na sua Bíblia? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 9 ao 13. Assim nos diz o Senhor: nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo, e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito, para que possais suportá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. São Paulo estava dando aqui uma série de conselhos baseados na experiência do povo de Deus, nos acertos, mas também nos erros que eles cometeram. E para ficar claro que tem alguns erros que trazem consequências mortais para a nossa vida, São Paulo diz aqui, olha, versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova. Não se testa a Deus, porque uma das grandes incitações do diabo contra nós e contra Deus é para que nós tentemos o Senhor, para que nós ponhamos Deus à prova. Até no momento em que quando a tentação está ali investindo contra Jesus no deserto, já ouviu falar da tentação de Jesus no deserto? Uma das tentações foi que o diabo vira para Jesus e diz: joga-te daqui do alto, tu não és o escolhido de Deus, porque está escrito que Ele mandará os seus anjos para que os teus pés não tropecem em alguma pedra. É verdade, mas a verdade estava distorcida. O que é que Deus prometeu de verdade? E o que o diabo estava distorcendo? Porque o demônio sempre trabalha para distorcer a palavra de Deus, mesmo no meio religioso, mesmo dentro da igreja. Sempre aparece lá um iluminado com uma teoria que vai contra a palavra de Deus, e para justificar essa teoria ele usa a própria palavra de Deus. Exatamente o que o diabo fez com Jesus. O tentou usando a palavra de Deus, mas distorcendo. O que foi que Deus nos prometeu? Ele nos prometeu que em todos os perigos não faltaria o seu apoio e a sua proteção. Mas não disse para ninguém fazer ensaio de suicídio. Entende? Jogar-se do alto de um prédio, acreditando que Deus vai segurar, isso é tentar a Deus, é pôr Deus à prova. E a pessoa fica por conta própria. Mas o que é então a promessa de Deus? Que unidos a Deus, vivendo a nossa vida com integridade, com retidão, com fé, mantendo-nos unidos ao Senhor,
mesmo nos piores perigos, nós vamos experimentar a força protetora de Deus. Quantos testemunhos de livramento nós já escutamos aqui neste Sorrindo para a Vida, porque Deus protege os seus. Mas eu não testo para ver se Deus vai me ajudar, eu não faço para ver se Deus vai me amparar, porque isso é duvidar de Deus, é não confiar em sua palavra. Então Paulo diz, não ponhamos à prova o Senhor como fizeram alguns deles, porque provaram a Deus e morreram picados pelo mal, pela serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e por isso foram mortos pelo exterminador. Aí o versículo 11, preste muita atenção neste versículo, que ele é importantíssimo. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós. Não é que o que aconteceu com eles foi enfeitado e contado aqui como se fosse uma historinha, não. É aquilo que aconteceu com eles fisicamente aponta para algo maior do que o que aconteceu com eles fisicamente. Aquilo lá é só um sinal de algo muito pior. Como assim algo muito pior? Da morte espiritual que isso gera para nós. Olha lá, nem murmureis como alguns deles murmuraram e por isso foram mortos pelo exterminador. A murmuração, ela é fatal. A murmuração mata matrimônios. A murmuração mata amizades. A murmuração mata o seu gosto pela vida. Você quer ficar desanimado? Começa a murmurar. Mata a sua vitalidade. Pode prestar atenção que todo murmurador, sem exceção, todo murmurador é um amargurado. E se ele é antigo na murmuração, se ele tem o pé na murmuração faz tempo, além de amargurado, ele é um triste. Ele é um infeliz. Porque a murmuração é suficiente para fazer a pessoa infeliz. Porque ela emporcalha tudo. Imagine que você entre numa mansão. Só que você descobre que invadiram. Não vou entrar em detalhes porque tem tomando café da manhã. Mas você entrou naquela mansão, tudo de melhor. Mas tinham invadido e emporcalharam tudo. Você não consegue ficar ali. Você não pode se sentar. Você nem passa pela sua cabeça comer naquele lugar. Você não vai dormir ali. Mas é uma mansão, mas está toda emporcalhada. Às vezes a vida da pessoa, ela é pródiga, ela é rica. Mas a miserável, a desgraçada da murmuração emporcalhou tudo, destruiu tudo. Então quem é antigo na prática do mal de murmurar, carrega a infelicidade dentro do seu coração. E o exterminador, o maligno, usa disso para ir destruindo a pessoa, sabe? A murmuração ela é corrosiva. Ela é para a nossa alma o que a ferrugem é para o ferro. Então, se você permite que ela entre na sua vida, e quando ela entra, ela vira um vício, ela vai enferrujando a sua alma. Me permita fazer essa expressão, usar essa expressão, ainda mais que a palavra disse aqui que foi em sentido figurativo. Então, me permita também fazer uma comparação em nível figurativo. Quem murmura tem a sua alma enferrujada. E a gente sabe bem que a ferrugem no começo afeta a estética, mas depois de um tempo ela afeta a segurança. Se for sentar numa cadeira de metal enferrujada, o risco daquilo quebrar, fazer ponta e atravessar você, as pernas da cadeira, alguma coisa, como se fosse uma lança contaminada, enferrujada, o risco é muito grande. Quem seria louco chegando num ferro velho, numa pilha
de ferro abandonado, tudo enferrujado, pegar uma cadeira assim e sentar-se nela. Quem seria louco de fazer uma coisa dessa? Corre risco de morte. É o que a murmuração faz com a gente. Só que eles foram picados e sofreram fisicamente, e isso foi registrado por escrito, foram escritas como uma advertência para nós. Que tipo de advertência? A murmuração mata, e tentar a Deus nos faz sair da proteção de Deus. É isso que esta palavra está nos dizendo, não é? Portanto, quem julga estar de pé, quem se vê como uma pessoa que crê em Deus, porque quem está de pé aqui, o de pé também é em sentido figurado, não é? Nós aqui estamos sentados concretamente, mas no nosso coração queremos estar de pé, né? Em Deus, na vida, para frente, sabe, lutando. Então, aquele que julga, que está bem, que está firme, que está de pé, que está com Deus, tome cuidado. Cuidado para não cair. Não cair pelo quê? Pela murmuração, colocando Deus à prova e uma série de outras coisas. E para resumir o que é essa queda, a palavra diz assim: não tendes sido provado além do que é humanamente suportável. Cuidado para não cair no desgosto, no desespero, no desânimo. Porque não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Esta palavra é uma palavra que está sendo dirigida para quem confia em Deus. Você confia nele? Para quem crê em Deus e tem amizade com Ele pela oração. É uma palavra para quem entendeu que se trata de estar de pé em Deus. Alguém que acredita na salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você tenha tropeçado num pecado, mesmo que hoje você esteja enfraquecido, de fato você crê em Deus. De fato nós estamos aqui em oração porque você tem fé. E aí esta palavra está dizendo para todos nós aqui: nenhum de vocês, com Deus, tá? É preciso que Deus esteja nesta equação. Nenhum de vocês, então vou completar, que caminha com Deus, que tem fé em Deus, tem de sido provado além do que é humanamente suportável. Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima das vossas forças. Minha irmã, Deus é fiel. Esse sofrimento, essa batalha que você está travando, essa luta que já vem se arrastando há um bocado de tempo, essa dificuldade que tantas vezes entristece você, isso que tem cansado o seu corpo, mas sobretudo tem deixado o seu coração fatigado, me permita te dizer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã: isso vai passar, vai passar, e isso não vai te vencer, porque a força que Deus te deu é maior do que a prova que você está enfrentando. Então, não se deixe assombrar pelo diabo que muitas vezes se achega a nós, não é? Para nos convencer de que está ruim, piorou e vai chegar num ponto que você não vai aguentar. Que esteve ruim, verdade. Que piorou, pode ser que aconteceu sim, mas que vai chegar num ponto que você não vai aguentar, isso é a distorção que ele costuma fazer, o diabo. Ele pega uma verdade como base para mentira. Sabe quando você quer jogar uma pedra bem longe, você compra um estilingue, aí você
puxa bem a corda do estilingue, a borracha, para a pedrada ir certeira e longe, é o que o demônio faz. Esticar a corda, a borracha, é usar a verdade, ele usa a verdade. E lançar a pedra é a mentira. Então ele pega uma verdade como trampolim para uma mentira que ele quer te convencer. Que mentira é essa? De que vai chegar um ponto em que você não vai aguentar. Não vai acontecer isso. Como nunca aconteceu até hoje. Você já percebeu que nunca aconteceu? Pode ser que você tenha desistido em alguma situação, mas você sabe melhor que ninguém que naquela altura em que você desistiu, se você quisesse de verdade, você tinha aguentado mais. A graça de Deus não falta a quem resiste até o fim naquilo que é certo, naquilo que é bom, naquilo que é o bem. Aguenta. Se firma no Senhor. Porque é mais fácil que a terra se abale do que esta palavra aqui, olha, se desmentir. Não tendes sido provado além do que é humanamente suportável. O que você tem passado está dentro dos limites que um ser humano aguenta. E mais, Deus é fiel a você e não vai permitir a você, meu irmão, que você seja provado acima das suas forças. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto em que você não vai aguentar? Leia aqui, versículo 13. Pelo contrário, a resposta vem com essas duas palavrinhas, não é? Se você se pergunta assim, será que eu vou desistir? Será que a tribulação vai chegar, esse sofrimento, vai chegar um ponto que eu não vou aguentar? Leia lá, versículo 13. Pelo contrário, não é isso que vai acontecer. Junto com a provação, Deus vai providenciar o bom êxito, a sua vitória. É uma vitória sobre a provação. Você vai vencer. O bom êxito, para que você possa suportar, para que você possa aguentar. É que muitos pintam a vitória como a gente vê nos filmes, né? Pessoa cruzando a linha de largada, né? Fogos sendo soltados, aplausos, né? E a pessoa, poxa vida, curtiu ali aquele momento, pódio, champanhe, né? A gente entende a vitória muitas vezes desta maneira. É vitória ao suportar um momento difícil que seu filho está vivendo. Um momento que ele parecia se perder. Um momento em que preocupado com ele, você, olha, se desgastou tanto que você desejou ardentemente que o problema fosse com você e não com seu filho. Mas você aguentou. E o fato de você ter aguentado foi para o seu filho, para a sua filha, um suporte. Vendo você ali firme do lado, ele foi contagiado, ele se animou. E aquela situação foi vencida. Vitória. Vitória que não foi alcançada sem a graça, sem a assistência de Deus. Junto com aquela provação, com aquela dor, com aquele sofrimento, veio o quê? Veio a providência necessária para você suportar. Tem famílias que só sobreviveram porque foram capazes de suportar com Deus, atravessar o vale escuro da sombra da morte, dos muitos desentendimentos, de uma mágoa que surgiu no momento de conflito, de um período obscuro da vida do cônjuge, até às vezes de doença, né? Emocional, de doença mental. A pessoa não estava bem, demorou para você descobrir que era doença.
Porque tem doença que não parece doença, tem doença que parece hábito, que parece comportamento, mas é doença. Enquanto você não tinha descoberto que era doença, quanto desgaste, quanta mágoa, porque você estava ouvindo e achando que era o seu marido, a sua esposa que estava falando, e não era, era doença. Mas muita gente venceu, porque primeiro suportou, e suportou com a graça de Deus. A gente tem as nossas expectativas, os nossos sonhos para esse mundo, mas eles só têm muito peso, sabe? Por quê? Porque alguns de nós não acreditam de verdade que depois desta vida nós temos uma vida a nos esperar. Porque quando a gente acredita de verdade que aqui é só um começo, que o céu espera por nós, diante de tudo que é este céu, a gente aguenta mais suportar os baques desta vida. E aguentar da maneira certa, porque da maneira errada nós somos esmagados por esses sofrimentos. O que é que esmaga a gente em meio a esses sofrimentos? A maneira errada de esperar, a maneira errada de suportar. Como? Murmurando. É terrível. Se você quiser fracassar, murmure. Se você quiser perder as poucas forças que você tem, murmure. Então a pessoa acha que está esperando, mas na verdade ela está desistindo por palavras. Começa pelas palavras, por meio da murmuração. Então, como é que se enfrenta, como é que se está de maneira errada no meio de uma tribulação? Murmurando e colocando Deus à prova. Como assim? Se Deus existisse mesmo, Ele faria isso por mim. Se Deus me olhasse, eu não estaria nessa condição. Se Deus. Tenha confiança. Se quer Deus fazer você vencer com pouco, por que você precisa de muito? Até a nossa vitória ela é maior quando a gente a consegue com meios escassos. Não precisa matar um mosquito com um tiro de escopeta, não é? Às vezes uma agulhinha foi o suficiente, não é? E aí sim, muitos olharão e dirão, mas ele conseguiu vencer essa situação terrível com isso? Pois é, esse isso faz toda a diferença. Pela graça de Deus, nós somos capazes de vencer as situações mais difíceis com o perdão, com a oração, com a confiança em Deus, guardando as coisas no nosso coração, como fez Nossa Senhora. Uma das canções mais belas que o Padre Jonas fez, e me permita, cada um pode escolher a sua, né? Eu escolhi a minha, é essa Virgem Silenciosa. Ah, meu Deus, que canção maravilhosa, que música bonita, bonita demais. Sabe aquelas músicas que você ouve e você não se cansa? Virgem Silenciosa. E que conta algo de Nossa Senhora que é extremamente revelador. Veja, o que é a sabedoria de uma mulher cheia de Deus, que mesmo calada ensina. Os ensinamentos mais preciosos que a Virgem Maria, que Nossa Senhora deixou para nós, não foi por meio de palavras, porque quando a vida fala, a boca não precisa. Virgem silenciosa. E a respeito de Nossa Senhora, eu posso lhe dizer uma coisa, tranquilamente: não se viu murmuração em sua boca. Nunca murmurou, nunca. Mas guardava todas as coisas no seu coração. Agora olha que interessante, tem duas maneiras da gente guardar as coisas dentro do nosso coração. Para curtir um veneno, para mais tarde a gente despejar sobre quem a gente odeia. Porque tem gente que guarda a coisa no coração com uma finalidade, sabe qual é? Não perder a raiva. Eu não posso esquecer o que o Cassiano me fez.
Tem gente que fica com ódio de si mesmo, porque distraído, cumprimenta a pessoa que odeia. Não vi que era ele. Por que eu fui cumprimentar? Foi no automático. Eu não falo com essa pessoa, que raiva. E aí a pessoa fica ali, trazendo à tona. Eu não posso esquecer, eu não vou esquecer. Também está guardando as coisas no coração, mas para a sua destruição. Quanto mal isso tem feito para você? Sabe o exemplo da mansão emporcalhada? Essas lembranças ruins guardadas emporcalham tudo que a gente está vivendo. Contaminam tudo, gente. Não guarde lixo dentro de você, não guarde dentro da sua alma aquilo que não presta, não guarde. Então, há um jeito da gente guardar as mágoas, da gente guardar a lembrança do mal que nos foi feito, com o intuito de alimentar o rancor, à espera de uma oportunidade para a gente se vingar da pessoa na força do ódio. Mas existe também uma outra maneira de guardar as coisas. Guardar é pôr para dentro, é pôr no coração. O lugar onde você guarda é o mesmo. O que faz a diferença? O que você escolhe guardar. Enquanto tem gente que guarda lixo, Nossa Senhora guardava as inspirações de Deus, o que Deus lhe dizia, por meio dos acontecimentos. Porque Nossa Senhora sabia que muita coisa Deus estava dizendo para ela diretamente na vida, e outras coisas Deus estava falando com ela em sentido figurado para prepará-la para o que viria mais tarde. Ela guardava todas as coisas no seu coração e meditava. Sabe qual é o nome de guardar no coração e meditar? Oração. Quem vê o que está acontecendo, presta atenção em tudo, traz para o coração para pensar, com a intenção de ver qual é a vontade de Deus. Então eu pego aquilo e eu trago para dentro de mim com o intuito de descobrir o que é que Deus quer. Isso é oração. Uma pessoa que faz isso, ela está em constante oração. Isso é discernir a vontade de Deus. É discernir. É levar a sério, inclusive, as coisas das quais Deus nos avisa. Porque Isaías, numa das passagens, ele traz uma profecia que o Senhor diz assim: aos meus servos, aqueles que estão comigo, antes que as coisas aconteçam, eu lhes faço conhecer. Quando nós caminhamos com Deus, Deus nos avisa do que vem pela frente, gente. Às vezes por uma intuição mais afinada, mais apurada, purificada pelo Espírito Santo, sabe? Às vezes por alguém que vem e nos avisa. Às vezes por um fato que soa para nós como um sinal. Olha, isso aí é aviso de Deus. Quantas vezes na minha família e na sua família você ouviu a sua avó, um tio, uma pessoa mais antiga, dizendo: olha, isso aí é aviso, hein? Por que disse isso? Porque está acostumado a olhar para as situações que acontecem e buscar nelas a vontade de Deus, a manifestação do que é sobrenatural. O Senhor avisa os seus, mas para isso é preciso trazer as realidades para dentro do coração e meditá-las, sem murmuração e sem querer pôr Deus à prova, porque há uma sabedoria que só desfruta quem não murmura. Você sabia? Há um tipo de sabedoria que só desfruta quem não se queixa. A murmuração tira de nós a sabedoria da vida. A reclamação sempre põe a pessoa em descrédito, ainda que tenha razão. Às vezes você tem razão, mas porque você foi murmurar, você perdeu a razão. Ou não é verdade? Que dentro de casa, às vezes a gente está com a razão, aí a gente murmura, a murmuração vira uma briga,
E por causa da briga a gente perde a razão. Às vezes a gente ainda sai pior do que quem começou tudo. A reclamação sempre põe a gente em descrédito. Nunca pense que você vai lucrar alguma coisa reclamando. Não. Vou fazer o quê, Márcio? É para reclamar? Não, dá a volta. Traz solução. Reage. Sabe? Às vezes a pessoa está anos numa empresa reclamando. Vai embora de lá, meu filho. Procura outro lugar, arruma outro emprego. Porque quando é por um período, sabe, que você precisa, que você não tem outra possibilidade, é compreensível não murmurar, é compreensível ficar no lugar que você não gosta, mas já que você escolheu ficar, é sua escolha. Não estrague tudo murmurando, reclamando. Agora, não tem justificativa, anos a pessoa no lugar falando mal, vai para outro lugar, vai ser feliz. Porque quando a gente está num lugar que a gente não gosta, que a gente não quer estar, a gente não só é infeliz lá, a gente também faz os outros infelizes. Ficar reclamando põe na gente uma marca, sabe, de reclamão, e a gente perde a razão ainda que a gente tivesse. Então a gente que pensa que ao reclamar vai conseguir que os outros tenham compaixão, vai conseguir que os outros venham oferecer consolo, funciona só no início. Até nós que costumamos atender as pessoas, rezar pelas pessoas, tem um limite. Você precisa encontrar na pessoa pelo menos o querer mudar. Quando você nota que a pessoa só quer ficar chorando as mesmas mazelas, sabe, escorregando na mesma lama e ainda quer puxar você junto com ela, você dá um passo fora mesmo. Você fala, não tenho tempo para perder. Você não quer mudar. A hora que você tomar a decisão de sair desse fundo de poço, vem aqui, nós vamos rezar, nós vamos te ajudar. Talvez até para a pessoa ganhar um fôlegozinho, é preciso, sim, essa assistência quando ela não tem nenhuma perspectiva de vida. Mas ela precisa se ajudar. Do contrário, é tempo perdido para ela e até para quem reza por ela. Porque ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então, quando a pessoa ela afunda assim na melancolia, na pena de si mesma, no vitimismo, achando que os outros vêm oferecer consolo, sempre tem alguém, mas só no começo. Depois, e esse depois não demora muito não, viu? Depois o efeito é contrário. Sabe o que reclamar faz com a gente? Reclamar atiça os sentimentos das pessoas para nos julgar e para nos menosprezar. Quando você reclama, você está dando material para as pessoas julgarem você. Olha, é muito difícil eu parar para eu ir falar mal de alguém. Não vou dizer para você assim que é impossível, porque quem está de pé, cuidado para não cair. Mas eu não falo, primeiro porque é uma coisa ruim. Segundo, porque você não consegue falar mal dos outros sem falar de você mesmo. Todas as vezes que você para reclamar de alguém, você dá mais a conhecer a seu respeito do que da pessoa que você está falando. E quem está ouvindo, ouve o que você fala, mas vê o que você não queria mostrar. O seu ressentimento, a sua mágoa, a sua manobra para poder desprestigiar a outra pessoa. Sabe, gente, isso é terrível. A gente, com as nossas palavras, nós encorajamos os outros a nos julgar e a nos menosprezar. Inclusive encoraja os outros para que eles nos aflijam. Quando a gente fica ali reclamando, a gente entrega de mão beijada para a pessoa o que dói na gente. E se a pessoa não gosta de nós, ela vai usar o que a gente entregou contra a gente. Enquanto, quando você publica que esta ou aquela pessoa ofendeu você, você está magoado porque alguém veio contra você, que uma pessoa disse a seu respeito algo que não é verdade, isso parece abrir caminho para que mais gente faça o mesmo. É uma questão de inteligência. Parar de reclamar. Para com a reclamação. O Eclesiástico diz: não entregue a tua alma à tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não tem
ela não tem utilidade alguma. Eu lhe digo com toda certeza de que eu não estou traindo a palavra de Deus. Pode aplicar o mesmo versículo à reclamação, à murmuração. Não se entregue à murmuração, porque a murmuração matou a muitos. Onde está, Márcio? Está aqui, ó, você acabou de ler comigo. Murmuraram, puseram Deus à prova e foram picados, murmuraram e foram exterminados. A murmuração matou a muitos e nela não tem utilidade alguma. Isso não serve para nada. Reclamar não serve para nada. Quem reclama de ofensas passadas, sem perceber, motiva as ofensas que virão no futuro. Então, com as minhas queixas, com as suas queixas, né? Com as pessoas, cada uma, com as queixas que elas têm, elas estão buscando consolo, estão buscando alívio, mas em vez disso, só conseguem pena e desprezo. Você vai querer que a pessoa sinta pena de você? Pena não. A gente não tem que ter pena, a gente tem que ter amor, tem que ter compaixão, tem que ter solidariedade. Porque esse sentimento de pena rebaixa a pessoa. Quando a gente tem dó de si mesmo, a gente está se rebaixando. Não, então nada de pena. A pena quase que vai junto com o desprezo, sabe? Eu tenho certeza que nenhum de nós quer conquistar o desprezo de ninguém. Então a melhor coisa é mudar de atitude. Nessa manhã de hoje, faça como Nossa Senhora. Guarde as coisas no seu coração, medite, reze e mude de atitude. Sabe, em vez de reclamar, coloque em evidência o bem. Ponha em evidência as coisas boas. Você quer ser uma pessoa querida? Comece a elogiar quem merece elogio. E, sobretudo, elogie quem te apoia. Se você começar a elogiar quem te dá força, vai aparecer mais gente para poder te dar força. Se você reclamar de quem te ajudou um pouquinho, o outro que poderia te ajudar mais, ele se retira e fala mal de quem ajuda. Eu não vou entrar nessa não. Quando você elogia quem é em seu favor, aparecem mais pessoas para te favorecer. As pessoas ajudam quem sabe reconhecer. As pessoas ajudam quem nunca esquece os favores que recebe. Ninguém tem prazer com gente reclamona e mal agradecida, sabia? Ninguém. Eu tenho certeza que você não tem. É prazer com gente que só fica reclamando e com gente mal agradecida. Cada um de nós tem um punhado de histórias aqui para contar, de momentos em que sofreu com a ingratidão de alguém, ou que não suportava mais estar ao lado de uma pessoa que reclama. O que a gente não dá conta, o outro também não dá, gente. Ninguém dá conta de gente reclamando. Acho que nem surdo dá conta, porque pode não estar ouvindo, mas vê a boca batendo, sabe? Não aguenta. E olha, uma das coisas mais tristes que eu conheço é gente mal agradecida. Você faz tudo para a pessoa e a pessoa está bem contigo enquanto você está dentro das expectativas dela. Primeiro momento que você não dá conta de corresponder, você toma um pé nas costas. Que coisa triste. Não que não seja assim comigo nem assim com você. A gratidão abre portas, inclusive as portas do céu. Põe as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Pede o Espírito Santo para encher você nesta manhã com a gratidão. E ao mesmo tempo tome essa decisão. Nunca divulgue as coisas ruins que falam de você. Porque quando você fica reclamando, você divulga as coisas ruins que estão acontecendo com você. Você divulga as coisas ruins que estão falando de você. Não divulgue, não pare nessas coisas. Siga em frente. Busque o seu refrigério em Deus. Assim você conserva os seus amigos e você barra a ação dos seus inimigos. Mas eu vou prosseguir como? Com que força? Com a força da confiança da palavra que te diz: esta provação não está acima do que é humanamente suportável. E Deus é fiel.
Ele não permitirá que você seja provado acima das suas forças. Acolha essa promessa do Senhor para você nesta manhã. Junto com este sofrimento, com esta provação, com esta dificuldade, junto com Deus vai providenciar o bom êxito para você aguentar e para você vencer. Vai passar, você vai vencer. Paciência, paciência. E enquanto não acontece, reza. Pede a Deus para te iluminar. Aguarda com paciência. Até quando? Até o momento ser favorável. E o momento vai ficar favorável. E a hora que ficar favorável, vença. Vença pela força de Deus. Amém, Senhor.